Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bom a gente estar aqui, feriado, muita gente viajando, mas você que ficou em São Paulo, primeiro, que a cidade fica uma delícia para deslocamento, né? A gente pode combinar que tal hora vai estar em tal lugar e sabe que vai estar porque o trânsito vai ajudar, né? E que bom você poder estar aqui para nós nos reunirmos para ouvirmos a voz do Senhor e derramarmos o nosso coração na presença dEle. Na semana passada nós fechamos uma microsérie, né? Cuidar de si. E na semana que vem a gente vai começar a nossa série do ano. Então, hoje não tem série nenhuma. Hoje é tema livre, então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17. Versículo 1 apenas. Você pode deixar o seu texto aberto, depois a gente pode ler outras partes. Gênesis 17, 1. Diz assim a palavra de Deus: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e sê perfeito. A gente vai ler só esse versículo por enquanto. Nesta manhã, eu sei que a gente lida com um ditado que o ano só começa depois do carnaval, aqui no Brasil, né? Então, talvez você ainda esteja em fase de planejamento da vida. Eu sei que a gente às vezes não tem essa liberdade, esse luxo de poder... Dia 1º de janeiro a gente já está no batente, né? Mas às vezes em alguns setores a gente acaba lidando com essa agenda. Depois do carnaval, principalmente, eu lembro quando eu era gerente de banco para vendas, tinha alguns clientes que não, depois do carnaval a gente conversa. Depois do carnaval a gente conversa e eu falei, tá bom. Então janeiro era uma luta para bater meta. Mas nesta manhã eu queria ainda nesse momento de planejamento da vida, pensar que às vezes, no início do ano, a gente pode já se encontrar meio desesperançado. O ano mal está começando e a gente ainda se vê sem perspectiva. Pode ser que você esteja aqui assim. Eu finalizei 25, comecei 26 e eu estou andando com o tanque vazio. E independentemente se você está assim ou não, a palavra de Deus nos mostra um casal, Abraão e Sara, Abrão aqui e Sara. Sara, eles dois têm uma promessa, Deus deu essa promessa de um filho para eles, por meio de Abraão. Deus falou com Abraão. Sara, ela está sem esperança de ser mãe. Com 86 anos, o Abraão tentou dar uma ajuda para Deus, dizendo, acho que eu vou ser pai com outra mulher, e aí ele teve Ismael, um filho dele com Agar. Mas esse não era o caminho que Deus tinha escolhido para o cumprimento da sua promessa. Sara, ela está sem esperança. Abraão está vacilando na fé, já pensou que o filho da promessa poderia ser Ismael, tentou ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que ele mesmo prometeu. E aí Deus chega para ele de novo, aqui no capítulo 17, e fala a mesma coisa novamente. A gente não leu esses versículos ainda, mas Deus faz uma promessa de aliança com ele novamente. E Deus ainda faz um detalhe, muda alguma coisa dentro dele, que a gente já vai ver no texto. Então, Sara está sem esperança, Abraão está vacilando na fé, pensando se Ismael seria o filho da promessa. E nesse momento Deus chega para ele e traz essa palavra que nós acabamos de ler no versículo 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Por que Deus não trouxe Isaac logo? Por que Deus não cumpriu a promessa? E tudo se resolveria.
Por que Deus não fez aquilo que disse que iria fazer? Por que Deus chega e fala e não faz? Será que entre Deus falar e Deus fazer, quando Deus fala, tem tanto poder de mudar as coisas dentro de Abraão e Sara, dentro de mim e dentro de você? Será que aquilo que Deus falou para eles teria tanto poder e efeito de tirar a desesperança, o desânimo, tirar o vacilo na fé, tanto quanto Deus cumprir o que falou? Sim. E é por isso que neste início de ano, Deus quer que a gente aguce a nossa escuta do que Ele está falando, tanto quanto a nossa esperança daquilo que Ele vai fazer. Deus vai fazer muitas coisas esse ano? Não sei. Pode ser que sim. A gente cantou que as promessas dele são incomparáveis. E a Bíblia nos diz que Deus tem prometido muitas coisas, e a maior delas é a volta de Jesus. Há momentos em que Deus suspende a sua mão? Sim, com propósitos muito claros? Sim. Há momentos em que Ele abre os céus e derrama as bênçãos de uma vez, de uma maneira muito intensa? Sim. Mas independentemente das bênçãos serem na avalanche, ou ser um momento em que Deus se cala e recolhe a sua mão para que a gente vá andando com os feitos dele até aqui, Deus continua a falar. Deus te trouxe aqui hoje, porque o que Ele disse para Abraão, Ele quer falar para você. E talvez você esteja vacilante na fé e cansado de esperar a promessa. Talvez você esteja aqui sem perspectiva e sem esperança de que Deus vai mudar as coisas no seu cenário. E eu não vim dizer para você que Ele vai fazer. Se Ele falar para mim, eu digo a vocês. Mas Ele acho que Ele não vai fazer isso não. Mas Ele vem nos dizer. Ele vem reafirmar aquilo que Ele reafirmou para o seu servo Abraão, para mim e para você. Então, nesta manhã, como que Deus quer o seu coração para viver, andar com Ele ao longo deste ano? Faça Ele fazendo muito ou Ele ainda não fazendo o que Ele disse que iria fazer? A primeira coisa que Deus disse para Abraão e Deus diz para a gente hoje é que Ele é Deus Todo-Poderoso. Gente, se coloque no lugar de Abraão e Sara. Eles têm uma promessa. Ele está com 99 anos. A mulher está ali idosa já. Ela não tem mais fertilidade. E Deus fala que vai dar um filho. Ele acha que o filho é o filho com Agar. Não é. Deus fala, não é, você vai ter que continuar esperando quem eu vou mandar. E Deus chega para ele e fala assim, então, lembre-se de uma coisa, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu ia dizer, tá, então, mostra quem tu és. E exerce o teu poder. Deus não fez, mas falou quem ele era. E Abraão ia ter que andar com essa consciência. A palavra que ele usa aqui é El Shaddai. El Shaddai é uma palavra que mostra força, como a montanha, ela é fixa, ela está nas alturas e ela tem firmeza. É daí que vem a ideia de El Shaddai, é um Deus todo-poderoso, inabalável. É alguém que tem estabilidade e dá estabilidade. É alguém que tem permanência. E que pode te fazer estável e permanente, porque Ele é permanente, Ele não muda, Ele não se altera. Circunstâncias não pegam Ele de surpresa. Deus dizer, Abraão aqui, eu sou Deus estável. Eu sou um Deus que permanece. Eu não mudo, nada me desestabiliza. Vento não me tira do lugar. Notícias não me pegam de surpresa, qualquer levante não me tira do meu lugar, eu continuo o mesmo, na mesma força e no mesmo vigor. Você precisa saber disso. O tempo passou para você, eu vou fazer uma promessa fora do tempo, mas eu continuo estável. Eu sou o mesmo, eu não mudei, eu sou permanente, e eu vou te fazer estável e permanente, apesar do distanciamento temporal. O que Deus está dizendo para ele? Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso.
Eu tenho uma estabilidade majestosa, eu sou governador, eu sou soberano sobre tudo que existe. Eu tenho uma estabilidade majestosa. Você precisa saber disso. Segundo ponto, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou um refúgio seguro. Sobe a montanha e vem para cá. Fica aqui. Para de ficar olhando o tempo, onde que eu vou cumprir, como que vai fazer. Fica em mim. Se você quer uma estabilidade, se você quer segurança, se você quer permanência, se você quer um lugar de descanso, suba a montanha. E subir a montanha é estar com Ele. Vem para esse refúgio seguro. Eu sou um pilar imóvel. Esteja em mim. E por que Deus veio falar isso para ele? Porque Deus está dizendo, eu tomei a iniciativa de fazer uma aliança com você. Eu sou iniciador de aliança. Então, eu uso, se ele é o iniciador de um compromisso, de um pacto, de um elo, ele está dizendo, você, sempre que há um compromisso e um pacto, você tem um acordo entre partes. Mas aquele que inicia a aliança, ele garante que ele dá as regras e ele garante que a aliança, o pacto vai acontecer do jeito que as regras estão estabelecendo. Então o que Deus está dizendo para ele é, Abraão, quem está fazendo essa aliança e entrando em aliança, em pacto com você, é aquele que é estável, é aquele que permanece, é aquele que é um refúgio seguro, um pilar imóvel. E eu sou iniciador de uma aliança, a você cabe observar e viver. Então, eu sou diretor de forças naturais para cumprir propósitos espirituais. Mais do que Deus dar o filho para Abraão e Sara, eles precisavam saber isso. Eles precisavam se lembrar e conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nessa manhã, Deus quer nos dar um conforto. Ele é um iniciador de alianças. Ele fez isso conosco por meio do seu Filho Jesus, uma nova aliança. E quem é que veio a nós na nossa condição de miséria e pecado e nos trouxe a santidade do seu Filho? Foi o Deus de Abraão. O Deus Todo-Poderoso. E hoje nós andamos nele. E por andarmos nele, a gente precisa se lembrar, Deus está tarde, o tempo passou, promessa caducou, faz tempo que o Senhor não faz nada, o ano começou, sem perspectiva, eu estou, mas nesta manhã, aquilo que está na Bíblia é para você e para mim. O Deus de Abraão que disse, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É isso que ele quer que a gente saiba sobre ele nesta manhã. Isso não é triunfalismo, irmãos. Isso é descanso e exercício de fé. É descanso no ser divino. Você precisa se lembrar que Deus, o Deus a quem nós adoramos e servimos com todo o nosso coração, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus das alturas, a nossa estabilidade, e é Ele que nos faz estável e permanentes naquilo que é dele. Será que hoje você pode, tanto quanto querer que Ele faça algo, querer ter experiência com o ser de Deus, que é todo-poderoso, e fazer dele a tua estabilidade, e fazer dele a tua segurança, e estar nesse refúgio seguro, e viver nele para a glória dele, dizer, no Senhor, eu tenho segurança. O Senhor é a minha segurança. Lembre-se disso. Nós estamos aqui hoje para servir ao Deus Todo-Poderoso. Será que o que tem sido o seu pilar imóvel? O que tem sido a sua fonte de estabilidade? Qual tem sido o seu refúgio seguro? Eu só vou me sentir estável quando eu atingir determinado padrão, por exemplo, na saúde. Eu só vou ter estabilidade nas minhas emoções quando eu atingir determinado padrão de sustento. Hoje Deus vem dizer a você, não. A tua estabilidade e segurança só tem que ser
o Deus Todo-Poderoso. É Ele, irmãos. É Ele. Talvez você diga, se eu não fizer essa confissão, Ele vai tirar os meus pilares imóveis, os meus lugares de segurança. Não, Ele não precisa fazer isso. Tudo bem você ter o seu salário garantido todo mês, a sua renda estabelecida e você viver dentro do padrão que Ele te deu condições. Mas, mesmo você tendo a regra toda certinha, mês a mês, saiba disso. O Senhor é a tua estabilidade. Pensando na nossa vida de sustento. Mas a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida. Irmão, você está vivo hoje com um ar que você respira, porque Deus Criador te deu ar para você respirar. A hora que Ele não quiser mais, Ele puxa o nosso fôlego para Ele e a nossa vida foi-se. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Que do primeiro fôlego de vida ao último, você esteja aqui hoje dizendo, Deus é a minha estabilidade. Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu quero confiar e prová-lo cada vez mais. As coisas mudam. Os homens mudam, os reis passam, as linhas políticas, uma cai, a outra levanta, uma terceira se levanta. Esse ano nós vamos ter um ano difícil de eleição, Copa, e tantas coisas, e a gente vê as coisas da vida mudarem. Mas a gente precisa ter um lugar de estabilidade, e esse lugar é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele quer fazer muitas coisas? Creio que sim, porque Ele é bondoso e misericordioso. Ele quer derramar bênção sobre você? Sim. Mas hoje, domingo, no domingo de carnaval, Ele quer que o nosso coração descanse de que Ele é Deus Todo-Poderoso. Está tudo bem na tua vida? Põe a tua confiança em Deus. Não está tudo bem na tua vida? Põe a tua confiança em Deus. Só Ele pode ser a nossa estabilidade. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não disse isso somente para Abraão. Ele disse, anda na minha presença. A gente já meditou nesse texto aqui. Eu lembrei, eu tenho mania de adotar a data, e a gente meditou nesse texto em 2019. Olha quanto tempo. Quem está na fonte desde 2019, não sei se vai lembrar. Se não lembrar, a gente não lembra mesmo. Mas verdades precisam ser relembradas, irmãos. E Deus disse para ele, você precisa andar na minha presença. O que é andar na minha presença? Quando a gente está desestabilizado e vacilante na fé, a primeira coisa que a gente faz, às vezes não tenho força para buscar. E aí a gente corre o risco de viver com Deus, ser dele, mas perder reverência. Entende isso? A gente vai para o culto, ouve a palavra, canta, ora, lê Bíblia, escuta podcast, lê livro, põe louvor no carro. Mas isso está no lugar da familiaridade. A gente se esquece de que tudo é culto. Não é que a gente fica glorificando a Deus o dia inteiro. Mas que a gente vai trabalhar e o nosso trabalho cultua a Deus. Que a gente vai viver em família, a nossa vida em família cultua a Deus. Deus é o fundamento da vida. Então, na teologia, a gente tem existe um termo para isso que chama corandeu, a vida vivida diante de Deus. De domingo a domingo, a gente vive em culto. Porque tudo que a gente faz, você vai correr no parque, você está diante de Deus correndo. Você vai se alimentar com o alimento que Ele proveu para você. Você vai se alimentar diante de Deus. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, viva diante de mim, de domingo a domingo, 24/7. 24/7, corandê diante de mim. Cuidado com a perda da reverência ao ser dele. Deus, obrigado, porque hoje eu posso comer o pãozinho com manteiga que está ali, no café da fonte. Que bom, quando a gente está aqui, o Rafa faz a torta de mirtilo. Mas que bom quando a gente chega e come a bolachinha panko.
Que bom quando o Lucas traz um pó de café de Guaxupé. Que bom quando a gente não teve gente para fazer o café, a gente teve que passar com água. Nós estamos diante do Senhor. Que bom quando a igreja está cheia, mas estamos diante do Senhor quando ela também não está cheia. Eu queria listar os perigos de quando a gente tem Deus, mas perde a reverência por Ele. E a gente esquece que está vivendo diante dEle. Quando a gente perde a reverência e esquece que está vivendo diante dEle, a gente perde gratidão pelas mínimas coisas. E se esquece, e só foca nas grandes coisas ou naquilo que é muito mais importante, que às vezes é o nosso coração idólatra. Enquanto o Senhor não me der isso, eu não vou ser feliz. E aí Deus está dizendo, olha, eu mandei comida, eu mandei um abraço, eu mandei a roupa, eu trouxe um detalhe, alguém mandou uma mensagem para você, eu resolvi um probleminha que sempre foi muito difícil para você lá no trabalho, mas quando o nosso coração não está no Senhor, enquanto Deus não faz só aquilo que a gente quer, a gente diz, não estou feliz, não estou feliz, não estou feliz, não estou feliz. A gente perde gratidão. Perda de gratidão a Deus é porque a gente não está satisfeito com Ele. E quando a gente não está satisfeito com quem Deus é, a gente fica focado nos nossos desejos. E tudo bem ter desejos. Mas eles não são mais importantes do que o Criador dos céus e da terra. Quando a gente perde reverência e cai na familiaridade com as coisas de Deus, a gente perde gratidão pelas coisas que Ele está fazendo. O copo d'água, ou um grande milagre na cura, ou um grande feito na família, uma coisa extraordinária que Ele pode ter feito. Quando a gente perde reverência, a gente perde o vislumbre de quem Deus é, perde maravilhamento com o ser dele. A gente não se satisfaz mais com o ser de Deus e seus atributos. Como a gente leu, o Celo leu para a gente na abertura do culto hoje, o salmista dizendo, meu Deus, eu olho aos céus e vejo a glória de Deus. Não tem linguagem, não tem palavra, mas eu olho isso e fico em adoração. E quando eu vou ler a lei do Senhor? Meu Deus, ela é perfeita e restaura a minha alma. Ele está tendo vislumbre de quem Deus é, na criação e na revelação especial que Ele fez dele mesmo na Bíblia. Isso é o oposto da perda da reverência. Irmãos, hoje Deus quer a gente dizendo, Deus, eu preciso de muitas bênçãos. E o Senhor sabe de cada uma das minhas necessidades. Mas eu não quero que essa ausência de bênçãos me prive de te adorar, conforme o Senhor é e está revelado na palavra. Quando a gente perde reverência e Deus cai em lugar comum, a gente fica com medo. É verdade, a gente fica com medo. Medo do quê? Primeira coisa, medo de você mesmo. Porque a gente tem fraquezas. Sabe como manifesta isso na vida de um crente? É assim, ó. Eu estou tão frio, mas preciso tanto de uma bênção, mas Deus não vai me abençoar, eu estou tão pecador, nem orar eu vou. Porque se eu chegar na presença de Deus, Ele vai me chutar. Você já não pensou assim? Se eu for falar, que direito eu tenho? Nunca você teve direito nenhum. Santão ou embaixa. Se Deus faz, Ele faz por uma razão, os méritos do santo Jesus, Filho dele. Sabe por que Ele faz? Porque o Filho dele é perfeito. O Filho dele é perfeito. Isso é graça. Deus te dando uma bênção ou não, não é porque a gente tem que andar em compromisso com Ele? Claro que sim. Mas quando a gente perde familiaridade, pode ter certeza, as nossas fraquezas viram um peso para a gente dizer, nem vou orar, porque se eu chegar na presença dEle, Ele vai me chutar. Não vai. Porque o pecado que a gente carrega está pago pelo sacrifício do Filho dele lá na cruz. E esse medo de si mesmo na presença dele é um grande termômetro para você dizer, meu relacionamento com Deus está em baixa. Isso é tão grave, mais grave do que qualquer outra coisa.
Se você está com medo hoje, irmão, olha por mim, porque Deus ouve a sua oração, porque a minha, Deus não vai ouvir. Você partilha a necessidade com a igreja, porque a Bíblia manda a gente orar um pelo outro. Agora, achar que a oração do outro é mais poderosa, porque ele é mais santo que você, meu irmão, se conserta. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus, porque Deus está à espera do teu clamor. E Ele ouve, por causa dos méritos da santidade do Filho dele. Quando a gente perde a reverência com Deus, a gente também tem medo dos homens. Você não tem só medo de você tem medo dos homens. Por quê? Porque a gente fica preocupado com o nosso desempenho. A gente quer ser reconhecido. A gente quer provar para as pessoas que a gente é capaz. Imagina que alguém vai saber que eu estou servindo a Deus, perdi o emprego, agora minha vida, na perspectiva dos homens, voltou 10 casas. O que é isso? Medo dos homens. O que vão pensar de mim? Eu virei crente, eu sou de Jesus, mas a minha vida só luta. O que é isso? Medo dos homens. A opinião dos outros vai pesar para você. Perdi padrão de vida. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, fica diante de mim. Com muito ou com pouco. Para de temer os homens. Mas o tempo passou. Está velho, ele e a mulher. Saiu do lugar da parentela dele, dos pais. Foi para uma terra que Deus ia mostrar. Debaixo de uma promessa. Rompeu com um monte de coisa. E Deus não cumpriu nada. Está velho. E Deus está dizendo, Abraão, fica diante de mim. Cultua serve a mim. Esquece suas fraquezas, as limitações de Sara. Esquece a pressão dos outros para que as coisas que eu falei que ia fazer aconteçam. Elas vão acontecer. Mas enquanto não acontece, viva diante de mim. Ninguém roubou Deus diante de você. As promessas tão difíceis de acontecer, Deus não perdeu a graça, Deus não perdeu a majestade, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Deus é mais importante que a crise, é isso que Deus está falando para Abraão. Viva diante de mim, cultue em crise. Em outras palavras, problemas vão tirar a tua visão do ser de Deus revelado nas Escrituras. Chore sua dor. Não tem problema, igreja é lugar de pessoas que, Deus, socorro, está difícil. Mas mesmo a maior dificuldade que você encontre, esteja passando, nada disso te tira a visão do Deus Todo-Poderoso da Bíblia. E mesmo na dor você pode adorá-lo. Mesmo na crise, você pode dizer, tem algo que nada vai tirar a beleza de Deus de diante dos meus olhos. Viva diante de Deus. Abraão, ele vai receber o cumprimento dessa promessa, mas não sem antes Deus dar para ele essa experiência. Você precisa saber que eu sou Deus Todo-Poderoso, mesmo quando eu não cumpri ainda. E você precisa saber que mesmo em tempos de crise, que você está com medo de si mesmo por conta do vacilo na fé, ou tendo que lidar com a expectativa dos outros sobre você, porque saiu e obedeceu, nada disso pode roubar, necessariamente tem o poder de roubar culto do teu coração. Viva diante de mim. Irmãos, como isso é bonito, não? Como a gente precisa disso. Quando a gente, para fechar esse segundo ponto, e já vou acabar. Quando a gente perde reverência e a vida diante de Deus, sabe o que a gente faz para se satisfazer? A gente busca distração e excitação. Não é verdade? É nessa hora que o entretenimento assume um lugar que ele não deveria assumir. Não tem problema. Mas, se você busca distração à parte da vida diante de Deus, aí é ladeira abaixo. A distração vai assumir um lugar na tua vida que é o lugar do culto.
E aí vai virar um vício insatisfatório e as coisas vão para um lugar de perversão. Por isso hoje, há um lugar no teu coração que é para o prazer em Deus. E esse lugar não dá para colocar outra coisa. O que está aí? O lugar do prazer em Deus, a vida vivida diante dele, não tem distração e nenhuma outra sensação de êxtase que a gente possa ter que vai suprir a gente. E para este ano, o que Deus quer de mim e de você? Uma vida vivida diante dele. Deus disse isso para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, viva diante de mim. Você vai passar por crises, está passando por crises, tua família está passando por crises. Mas eu estou aqui diante de você. Eu me revelo. Vem para cá. Igreja Batista Fonte de Sicar, 2026 está aí. E muitas crises poderão acontecer na tua vida. Mas nada disso tirou a beleza e a grandeza do Deus que se revela na palavra. Fique diante dele. Olhe como ele se revela. Absorva o culto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para ver Deus na palavra. Escute o que ele está dizendo. Corra para a presença dele. E aí, se distraia. Tenha entretenimento. Trabalhe. Durma. Faça a sua parte. Viva a vida de segunda a sábado. Mas saiba que você está vivendo essa vida de segunda a sábado. Em culto diante dele. Como que cultua a Deus na crise? Acho que a gente só cultua a Deus testemunhando de bênção. Não. Eu ando pelo vale da sombra da morte, mas eu digo, o Senhor está comigo. Salmo 23. Ele me leva para o pasto verdejante, mas me guia, me coloca na água tranquila. Ele me leva diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça. E por fim, em tempos de crise, o que ele disse para Abraão? Deixa a vida coerente. O interno com o externo. Ou o externo alinhado ao interno. O que é isso? Ande de acordo com aquilo que você crê. Deus, mas a minha situação é de limitação e escassez. Ok. No culto de sexta, 15 dias a gente ouviu isso. As circunstâncias têm voz, mas não têm autoridade final sobre você. O que Deus está falando para ele é isso. Abraão, viva a circunstância. É limitada, é de enfermidade, é de pobreza, é de não sei do que é. É de intriga, de perseguição, é de problemas. Elas estão falando isso, mas elas não têm autoridade final sobre a tua vida. Precisa ter um alinhamento aqui dentro. Ande na minha presença, ser perfeito. O ser perfeito aqui é arruma as coisas. Alinha o externo com o interno. Deixa a minha voz que está aqui dentro pregar para essa situação que fala o contrário. Viva a infertilidade. Mas a minha voz é, tem um filho para vir. Novamente, seria mais fácil Deus mudar a realidade. Não seria? Pronto. Eu arrumei. A voz está no coração. E a realidade, pronto, o filho veio. Seria o melhor dos mundos. E Deus fez isso. Mas não sem antes dizer para ele: você não muda as circunstâncias, mas a minha voz está dentro de você. Ser perfeito, alinhe as coisas aí. Saiba dizer, opa, para. Você não vai falar mais para mim. Você não é autoridade final sobre a minha vida. Então, ande de acordo com aquilo que ele falou. Não fica falando de Deus e se esquecendo dele. Ele é real, ele está presente. Ande na presença dele. E seja perfeito.
No versículo 9, Deus disse para ele: guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Deus vem dizer isso para nós hoje. Você que está aqui hoje, guarde a aliança. Deus já falou. E Ele vai cumprir. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é a estabilidade. Ele é uma estabilidade majestosa. Ele é Deus que nos faz viver em culto diante dele em todas as coisas. É possível cultuá-lo em tempos de crise. E por mais que as circunstâncias estejam falando diante de você, elas não têm autoridade final sobre a tua vida. Quem dá a palavra final na nossa vida foi aquele que nos criou. Nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Faça o alinhamento, ser perfeito. Mas como que eu vou fazer isso? Eu queria uma fé ultra grande. Jesus disse que é uma fé pequena, do tamanho de um grão. É suficiente para que ele opere. Então hoje faça os compromissos que a palavra te desafia. Se você tem buscado estabilidade nas circunstâncias, muda o foco. A tua estabilidade é Deus. Não faça de ninguém, nem de circunstância alguma, a tua estabilidade. Só há um Deus Todo-Poderoso. É o Deus da Bíblia. Se você tem vivido de segunda a sábado sem culto, porque não está na igreja, saiba que tem um culto da semana. Toda a vida é vivida diante de Deus. Trabalhe, estude, descansa, durma, cuide do corpo, se alimente, se vista, faça atividade física, se relacione socialmente, se relacione no âmbito familiar, conjugal, diante de Deus. Não perca a reverência. Tudo é culto. Tudo é culto. Tudo é para a glória dele. E é aí que a gente sai da mediocridade e busca a excelência. Para o louvor e a glória dele. É aí que a gente serve a Deus no Espírito. Como disse Paulo. É aí que a gente presta um serviço com ânimo. Deus, vou fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas aqui dentro tem culto. Eu vou lavar a louça. Eu vou cozinhar. Eu vou limpar a casa. Eu vou pegar o transporte público. Eu vou me relacionar com pessoas difíceis no trabalho. Mas tudo isso está sendo feito diante do Senhor. Porque tudo é culto. Se você está aqui hoje dizendo, eu vim à igreja hoje, mas Deus não ouve minha oração, não. Deus não ouve minha oração, eu sou tão sujo. Tira esse medo de você mesmo. Isso é falta de vida diante de Deus. É falta de vida diante de Deus. Deus não tem filho preferido. Deus ama um único filho dele, que é Jesus, e você está no filho dele, Jesus. Deus te ama. Então assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar de filho, por causa de Jesus. E entre no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho, para que você ache graça no momento oportuno, diz o autor de Hebreus. Anda na presença dele. Como filho de Deus, se você está preocupado com o que os outros vão falar, o tempo passou para o Cris. Olha lá. Olha lá. Não, e tem um detalhe, gente. Deus, ao invés de dar o filho que ele fez, mudou o nome de Abraão. O nome dele é Abrão. E aí Deus fez o quê? Agora você não vai chamar mais Abrão, vai chamar Abraão. Que significa o quê? Pai numeroso. Pai majestoso. Pai exaltado. Olha que bonito. Deus devolve Abraão socialmente com um nome mudado sem filho. Olha o constrangimento. Imagina Abraão, imagina se tivesse um mundo tecnológico. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bom? Fiquei sabendo, mudou o nome? Mudei. Qual é o teu nome agora? Pai exaltado. Nossa, Deus cumpriu o filho, Deus te deu filho. Não. É pior, ele carrega um nome promessa, mas Deus não tornou real.
Deus fez isso para quê? Para expor ele à vergonha? Não. Para tirar temor dos homens. Eu sou Deus Todo-Poderoso, prometi, você ouviu, saiu, obedeceu. Eu revesti você da promessa e não cumpri ainda. Você está diante de mim. Esquece a expectativa dos outros sobre você. Esqueça a expectativa dos outros sobre você. Se você tem escutado, tem recebido o dedo na cara, e as pessoas têm te cobrado as coisas que Deus te falou, jogue isso na presença de Deus, diga: Deus, eu não vou me colocar na condição de ter que ser tua defesa para as pessoas. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu não quero que essa expectativa tire louvor e adoração do meu coração. Eu quero me alegrar e descansar naquilo que o Senhor disse que iria fazer. Do seu tempo e do seu jeito. Faça calar a voz dos homens. E deixe Deus fazer o alinhamento. Circunstâncias estão falando, mas a voz dele está dentro de você. Alinhe, deixe a voz de Deus de dentro pregar para fora. Não deixe o contrário, as circunstâncias calarem a voz de Deus dentro de você. Seja perfeito. Seja perfeito. Vai andar. Deus não cumpriu a promessa sem primeiro consertar a vida de Abraão. E Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Ele é Deus Todo-Poderoso. Viva diante dele e seja perfeito. Amém? Deus fará grandes coisas na sua vida. Por quê? Deus falou alguma coisa para você, Cris? Não. A palavra dele já disse isso. A palavra dele já disse isso para a gente. Mas Deus não está aqui para distribuir bênçãos sem propósito. Deus está aqui para formar um povo santo. Que recebe as bênçãos dele. E que conhece o seu Deus. Então hoje é um dia em que Deus veio mexer no nosso coração para receber promessas. Amém? Vamos fazer os compromissos que a palavra nos desafia hoje, com oração? Qual é a tua estabilidade? Não é o Deus Todo-Poderoso? Faça do Senhor o teu lugar de refúgio. Você ama Deus, mas não está vivendo a vida diante dele? Aí está buscando distração, excitação, medo de si mesmo, medo dos homens. Perdeu reverência. Perdeu gratidão. A voz de Deus está aí, mas as vozes das circunstâncias estão calando a voz de Deus. Esses são os ajustes que o Espírito de Deus quer fazer no seu coração e no meu. Vamos clamar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é viva. Obrigado porque a tua palavra é poderosa para mostrar o nosso coração para nós mesmos. Nesta manhã aqui estamos nós, expostos às circunstâncias, expostos, ó Deus, aos perigos, expostos, Senhor, às coisas que mostram que o tempo corre. E às vezes parece que as coisas já estão tarde. O tempo passou. Mas o Senhor é eterno. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para dizer ao Senhor que nós queremos fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o Senhor que é estável e permanece para sempre. Nos livra, Deus, de fazermos de outras coisas a nossa estabilidade. Senhor, por favor, nos ajuda a viver a semana em culto. Nos livra do perigo da familiaridade, da perda, da reverência. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a andar diante do Senhor, a viver diante do Senhor, mesmo em crises. Tira o temor dos homens do nosso coração. Tira, Senhor Deus, o peso e culpa do nosso coração.
mas que o sacrifício de Jesus nos faça andar na tua presença e viver diante do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos livre de buscar na distração o prazer e o deleite da tua presença. Senhor, nos livra, Senhor Deus, de buscarmos em prazeres e outras coisas daqui aquilo que só o céu pode ser para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a voz das circunstâncias, mas responder com a tua voz. Ajuda-nos a ouvir a voz do maligno que fala nas circunstâncias, dizendo que Deus não virá, de que não há Deus. E respondermos com aquilo que o Senhor nos tem dito na palavra. Que o teu Espírito, Senhor Deus, passeie no meio da igreja, visite corações e mude as coisas dentro de nós. Senhor, traz os ajustes que a tua palavra apontou. Traz os ajustes que a tua palavra apontou. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.